Queridos irmãos, muito boa noite. Que Deus o abençoe a cada um de nós na noite de hoje, para aprendermos um pouquinho mais, fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, né? Como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Será que nós já conseguimos entender um pouco aquilo que o Evangelho do Cristo e o próprio Cristo veio até nós? Qual foi esse objetivo? E qual o nosso comportamento até os dias de hoje? Porque já fazem 2025 anos no calendário humano, né? Mas no calendário da espiritualidade é outra situação. Mas durante esse período, o que é que nós entendemos por aquilo que Jesus veio até nós, o objetivo dele, a sua vinda até aqui? Então é estas questões que nós vamos analisar. Então vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, né? A Jesus, o nosso mestre, por esta oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui. A casa, a espiritualidade amiga dessa casa, um convite carinhoso, como de sempre, do nosso querido irmão Jorge, tá? E a gente fica muito feliz, muito satisfeito em vir até aqui com vocês. Trago um abraço também dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz de Palhoça. O tema de hoje que nós escolhemos é para falar sobre a mágoa como origem de doenças. Será que a mágoa, ela nos causa enfermidades físicas? Será que também ela causa enfermidades espirituais? Pois é isso que nós vamos conversar um pouco, né? Então, meus irmãos, a mágoa é como se fosse um punhal cravado no peito, ou quando o nosso coração é atravessado por alguma farpa, e ele fica sangrando, doendo, anos, dias, noites. E o indivíduo vai, muitas vezes, até o fim da sua jornada aqui na matéria e sofrendo aquela mágoa. Pensando 24 horas por dia como se fosse uma infecção que não sara. Ele vai dormir aturdido com aquele problema, levanta, vai para o trabalho, no outro dia a mesma coisa. E cada vez mais ele pensa, mais ele guarda, mais sofre. Porque quem sofre é justamente aquele que prende essa mágoa. Então ele fica ressentido. Às vezes essa mágoa vem desde lá da infância. Às vezes a nossa criação, do modo que fomos criados, através de nossos pais, a forma que tivemos a educação, as situações financeiras, as dificuldades, enfim, cada um traz a sua história, desde lá de berço. Às vezes aquele pai ingrato que expulsa o seu filho de casa e ele não consegue perdoar, expulsa sua filha. Da mesma forma como o filho ingrato também em relação aos pais, abandono do lar. E tem uma série de situações nesse sentido que guarda consigo aquele ressentimento. Mas também há mágoas de picuinhas, de coisinhas simples, do dia a dia.
Às vezes alguém soube que alguém falou alguma coisa dele e ele se sente ressentido, porque aquilo ali ele considera uma calúnia. Por que falaram isso de mim? E ele fica remoendo aquilo. Às vezes não vai ao encontro da pessoa do qual usou de determinadas situações. E ali ele fica pensando, latejando aquelas dores. Enfim, meus irmãos, um casamento, uma separação, aquele marido ingrato, aquela mulher ingrata, às vezes uma infidelidade, e tantos meios, né, que acontece na vida de cada um. Bom, então Jesus fala para nós, né, que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. Aí muitos perguntam agora para nós, dizendo assim, bom, mas se a mágoa, se aquele meu irmão, ou aquela pessoa, o meu pai, minha mãe, meu amigo, a minha ex-esposa, o meu ex-marido, enfim, me ofendeu a tal ponto, como que eu posso amar? Como que eu posso perdoar? Eu não tenho condições para isso, jamais. Eu vou morrer com isso comigo, até na hora da morte eu não perdoo. Tudo bem, ele tem um livre-arbítrio, ele tem o direito de pensar dessa forma. Mas a questão é o problema que ele está mesmo ingerindo a ele mesmo. Ele está causando sérias enfermidades no seu corpo físico, material, que gera câncer, pressão alta e muitas enfermidades de acordo com o campo sensível dos seus órgãos físicos. Ali está impregnado aquela mancha. É muito falado aqui um caso do Chico Xavier, quando uns dizem que foi a vizinha, outros dizem que foi a irmã. Tem gente que, no fim, eu não sei nem o que dizer, que foi a irmã, que foi a vizinha, que foi um amigo, que matou uma cachorrinha de estimação dele, um cachorrinho. Ou seja, morreu um animal de estimação. Que, segundo dizem, que a pessoa fez para o próprio bem do Chico, porque tinha muita pena do Chico, que ele chegava cansado e ainda tinha que dar atenção àquele cachorro, mas era um animalzinho de estimação. E ele ficou muito sentido com aquilo. E ele não conseguia esquecer. E com isso, ele criou uma mancha no seu coração, nas suas emoções. O Emmanuel, seu guia espiritual, chamou a atenção dele. Por causa daquilo, ele estava causando problema aos trabalhos que ele estava fazendo através da psicografia, dos trabalhos de caridade. Então, foi recomendado para que ele pagasse aquele mal com o bem. Segundo consta a história, que ele comprou uma máquina de costura para essa pessoa, porque era uma das coisas que a pessoa mais desejava, porque ela era costureira e tal, e ele fez todo o sacrifício, gastou todo o dinheirinho que ele tinha, um ordenado, economia, para comprar essa tal máquina de costura. E deu para ela. E o desejo de carinho dela, de vibração, foi tão grande que foi um processo do qual o Chico se libertou dos fluidos bons que vieram na sua direção para ajudar ele justamente naquele ponto do qual ali havia já uma cicatriz, uma mancha, por causa que ele ficava pensando no seu animalzinho de estimação. Isto, meus irmãos, no transcorrer do nosso dia a dia, é muito comum. Então, pagar o mal com o bem
Então, ele foi atingido, mas fez o bem, e este bem veio ao encontro dele. Amar os nossos inimigos e perdoar os nossos inimigos não é andar de braço dado com o inimigo, é não desejar o mal, é esquecer e orar por aqueles que nos prejudicam. E o André Luiz nos diz que, se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade opera-se-á a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. O que é que acontece? Acabei de falar o caso do Chico, das enfermidades que nós geramos no nosso corpo através do nosso pensamento. Tudo que nós pensamos de bom, com otimismo, com coragem, com fé, com desejo de vontade, com amor, fazendo a caridade, o mais beneficiado é nós mesmos. Então nós estamos trabalhando as nossas células para ser células saudáveis. Agora, quando nós pensamos mal, somos aquela pessoa que reclama 24 horas por dia e fica pensando sempre nas coisas negativas, na doença, naquilo que o outro diz, relembrando as coisas do passado, porque o nome já diz passado, passou, esqueça. Devemos lembrar coisas boas, saudáveis, alegres, não recordar lá da nossa infância se alguma coisa não foi muito boa, se os nossos pais não foram muito felizes na sua educação, é porque era o que eles tinham para oferecer. Devemos, em vez de magoar-se, manter a mágoa, aquele ressentimento, ore por eles. Porque nós estamos hoje aqui, neste corpo, agradeço eles. Foi eles que nos deram essa oportunidade, essa passagem, compromissos assumidos na espiritualidade. E aquelas pessoas que cruzam no nosso caminho, que nos magoam, nós devemos analisar bem. Se alguém falou alguma coisa contra nós, devemos pensar, ora, será que aquela pessoa que me falou aquilo, ou que me disse isso, será que ele está com a razão? Se não tiver, e a nossa consciência está tranquila, siga em frente, ore por ele, porque o doente foi ele. E mesmo assim, tire proveito disto. E se alguma coisa que alguém falou e que está certo em algum ponto, analise. É naquele ponto que nós devemos nos corrigir. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a Santo Agostinho qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ele respondeu com toda a sabedoria. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele discorre a explicação. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No final de todos os dias, passava em revista a minha vida. Analisava aonde que eu fui útil e aonde que eu falhei. Se eu faltei a alguma coisa com o meu irmão, ali naquele ponto eu me corrigia. Foi assim que eu aprendi a me conhecer. Então nós devemos fazer justamente essa recomendação de Santo Agostinho.
esse autoencontro com nós mesmos, né? Essa reflexão. Ora, será que eu fui 100% correto durante o dia? Será que eu não magoei ninguém? Será que eu não fiz alguma coisa que prejudiquei o meu irmão? Já começando dentro do lar, junto da família. Será que eu não fui ingrato com meu filho? Será que eu dei a atenção necessária? Da mesma forma, o filho. Será que eu fui atencioso com o meu pai, com a minha mãe, quando ele me chamou? Eu não faltei com o meu dever de filho, como o pai e a mãe, às vezes, não falta com os deveres com os seus filhos? Da mesma forma, o filho com os pais. No meu ambiente de trabalho, será que eu fui sincero, correto, com os meus amigos dentro do trabalho? Eu ajudei, eu colaborei, eu fui útil com o meu patrão? E como é que foi o meu comportamento na rua, no trânsito? Aquelas pessoas que vieram ao meu encontro, que pediram a orientação, que pediram ajuda, e eu podia ajudar e simplesmente eu disse não, não posso, mas podia. Às vezes uma coisa tão simples, às vezes é indagar de alguma informação, ou perguntar uma hora, ou um sorriso, um boa tarde, uma boa noite, um tchau, qualquer coisa, gente. Aquele irmão que bate na nossa porta, às vezes não é para pedir, às vezes ele precisa de um ombro amigo, de alguém que escute. Aquela pessoa, um amigo ou um ente querido da família que nos chama, eu precisava tanto conversar contigo, e conta a sua situação. Não dava para tu vir aqui na minha casa, ou eu posso ir na tua casa? Eu gostaria de conversar contigo. E a pessoa sempre fica protelando, jogando para frente. Eu estou muito ocupado. Eu não posso. Mas é uma pessoa muito chata. Vem para cá só falar em doença. É complicado. Não, meus irmãos. Não é por aí. Tá? Porque aquela pessoa carrega consigo as suas problemáticas, as suas mágoas, as suas paixões que estão abafadas. Ele precisa de alguém que o escute dentro da casa espírita, porque a verdadeira porta da casa espírita não é aquela que está ali material, é a porta do coração, tá? Esta é a grande porta do centro espírita, a recepção da casa espírita, o atendimento da casa espírita, o atendimento fraterno. O nome já diz ser fraterno, é escutar, deixa o nosso irmão desabafar as suas paixões, as suas mágoas, porque só no desabafar ele já se sente bem, se sente aliviado, em vez de nós ficar em casa com picuinhas, com coisa, assistindo coisas indevidas, desgraças, acidentes, comentário. Vamos anular essas coisas, porque aí gera cada vez mais enfermidades. As clínicas psiquiátricas estão superlotadas, os médicos psiquiátricos, está faltando médico para tanta enfermidade nesse sentido, porque são doenças da alma. Os psicólogos a mesma coisa, porque na realidade não existe doenças, e sim doentes. Nós somos doentes da alma, porque conservamos essas enfermidades. Então, cada vez que nós trabalhamos esses problemas, nós estamos bombardeando as nossas células, gerando câncer, enfermidades graves. Então nós temos que investir em nós mesmos. E Jason de Camargo, em seu livro Educação dos Sentimentos, nos diz que as funções psíquicas do ser humano
são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente, espírito. Quando falamos em mente, não é aqui o cérebro, é o espírito. Então, que atue é uma educação que nós temos que fazer para educar, nós, espírito, ser educado. O homem, pela sua origem extrafísica, que é espiritual, possui uma série considerável de aptidões que nós trouxemos de outras vidas, que está latente em cada um de nós, desde a nossa criação, que pode sofrer um desenvolvimento gradativo e harmônico, até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental, físico, material e espiritual. Então nós temos que trabalhar essa harmonia, educando nossas emoções, os nossos sentimentos, para atingir esse melhoramento, a saúde física material e, consequentemente, espiritual, porque a matéria é uma vestimenta do qual nós, espírito, se serve para evoluir temporariamente. Daqui a pouco, as nossas células e a nossa vitalidade vai se debilitando, vamos perdendo essas energias e o corpo morre. Aí sim, é o corpo que morre. Mas nós continuamos vivendo o mesmo ser que somos. A morte do corpo é simplesmente a passagem, a volta para o nosso mundo verdadeiro, que é o espiritual, mundo espírita, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Allan Kardec faz várias referências à necessidade de trabalharmos os sentimentos, trabalhar a educação do espírito, as nossas emoções. No livro O Céu e o Inferno, ele proclama que no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar, é sobre o espírito que nós temos que atuar, as nossas emoções. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia com todas as letras: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoe estes últimos, que é o sentimento. Então nós vamos voltar lá um pouquinho, no nosso princípio espiritual, do qual nós fomos criados simples e ignorantes, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até atingir a espécie humana. É essa que nós estamos vivendo. Deus criou a raça humana para que o espírito desenvolvesse a sua inteligência, porque ele já tinha condições, porque até então eram instintos, uma inteligência rudimentar, aonde o instinto serve no mundo dos animais para a sua defesa, a sua sobrevivência, para a caça, para abrigo, enfim. Então, uma inteligência rudimentar. Quando ele desperta no homem, na espécie hominal, desperta ali a sua inteligência e começa a trabalhar um raciocínio mais apurado, mas trazendo também consigo os instintos. Por isso ele está dizendo aqui: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos. Porque eu posso ter uma ação instintiva aqui com o Jorge e agredir ele. Isso aí é instinto animal. Mas se eu uso o raciocínio, o sentimento, eu vou trabalhar as minhas emoções. Eu digo, não, eu não posso agredir ele, nem com palavra, nem com pensamento,
muito menos físico. Porque isso eu estou transgredindo uma lei. E esta lei é uma lei divina, que nós não podemos. Porque se eu fizer isto a ele, tem a lei de ação e reação. Eu vou receber a carga toda sobre aquilo. Eu vou responder por aquilo. Então, por isso que nós temos que pensar esta educação alicerçada em cima do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu só vou viver uma situação mais instintiva do que raciocinada. Eu não estou usando a minha inteligência, eu não estou aprimorando os meus sentimentos. Então, por isso, a educação dos sentimentos. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? Sem conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho dificuldade de educar. E como realizar essa caminhada de transformação sem que utilizamos os elementos educativos necessários? Olha sempre aqui, a educação. Sempre a educação. A educação no sentido da busca do conhecimento. Olha lá o Santo Agostinho. Então, ele aperfeiçoou os seus sentimentos, as suas emoções, porque ele já tinha conhecimento. Então, ele já tinha uma educação aprimorada sobre o assunto e ele começou a trabalhar nele, não é o outro. Não é o esperar que o outro me faça feliz. Eu tenho que me fazer feliz para fazer a felicidade do outro. Que mania que a pessoa diz, eu sou feliz se a minha mulher me fazer feliz, se o meu marido me fizer feliz, se o meu filho me fizer feliz. E o que é que eu estou fazendo para fazer a felicidade deles? Ah, mas eles são ingratos. Sim, e eu não sou? Caminha. O exemplo, essa educação, ela deve ser dada pelo nosso exemplo. Porque essa arrasta multidões. Porque as palavras às vezes convencem, mas o exemplo arrasta, meus irmãos. Foi isso que Jesus veio até nós. Ele educou, trouxe todo o conhecimento, o espírito mais puro que teve entre nós, mais elevado, tanto pelo conhecimento, pela sua sabedoria, como pela sua palavra, pelo exemplo e pela palavra. Por isso que nós temos como guia e modelo para ser seguido. Quando ele disse, quando estiveres aflito, sobrecarregado, achar que o fardo está muito pesado, venha até mim, porque ele já veio a nós. O que é que nós estamos esperando? Somos preguiçosos. Vamos ao encontro de Jesus através do quê? Está aqui, ó, o seu evangelho. Jesus não morreu. Tem gente que espera ainda, anda, né? Vê, adora o Cristo crucificado, o Cristo morto, o Senhor morto. Gente, esquecemos isso. Cristo voltou e deu no processo de ressurreição, porque não houve ressurreição, houve uma materialização. Ele se materializou e disse, eu estou aqui, eu não morri, porque ele não era corpo, ele era espírito, assim como nós. Ele provou para os seus discípulos, a tal ponto que Tomé não acreditou, ainda teve que tocar nas cicatrizes ali, do seu corpo perispiritual, para sentir. Ele teve que provar que ele não precisava daquilo, porque ele era totalmente espírito puro e é totalmente puro. Ele teve que materializar um corpo para que Tomé acreditasse. Então nós temos que palpar, acreditar, porque isto aqui é um copo, então é um copo. E é de vidro. E tem água dentro.
Mas se eu esconder esse copo e dizer, eu tenho um copo comigo e tem água, e vocês ficam imaginando onde é que está o copo, onde é que está essa água. Mas vocês ficam, e eu fico dizendo que eu tenho um copo aqui na mão. Mas aonde? Quando eu trago e mostro, agora eu acredito. Nós ainda estamos nessa situação, não é verdade? Nós temos que ver para crer. Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade. Não é verdade? Se nós observar, já começando por nós mesmos, né? Então, se nós parar para pensar, dizer, eu estou precisando de tanta paz. Então, trabalha essa paz em ti. Por que estás tão atordido, tão preocupado com aquilo que um ter, e acaba esquecendo do ser. Então, para um pouquinho, busca essa paz. Se houve alguma contrariedade, alguém te magoou, analisa. Trabalhe essa paz interior, que não é o outro que vai te fazer, te dar essa paz, é você que tem que trabalhar essa paz em ti. Mas eu não consigo. Busque o Evangelho, que está todos os ensinamentos do Cristo. Afetividade. Quantas pessoas estão precisando de afeto, de carinho, de atenção, de atenção. Uma simples palavra, tá? Principalmente aqueles que se encontram enfermos fisicamente e psicologicamente enfermos, com pensamentos negativos, pensamentos de suicídio. Oh, meus irmãos, quantos irmãos deixam este mundo físico, a sua missão, e acham que é melhor escapar da vida, das dores, dos sofrimentos, das mágoas, das dificuldades, pelo suicídio. Eu acabo com a minha vida e pronto, resolvo os problemas. Não, meus irmãos, muito pelo contrário. Ele matou o corpo. É a mesma coisa que eu tirar essa roupa agora e ficar nu, mas eu sou a mesma pessoa. Então o espírito mata simplesmente a sua roupagem física, material, e ele olha para aquele corpo que está ali e não tem mais condições de voltar, porque ele já acabou. E o sofrimento é muito maior, porque é duplo sofrimento. Ele leva os seus problemas e ainda mais o suicídio. É grave, meus irmãos. Foi um casamento que não deu certo, houve uma infidelidade, ou isso ou aquilo, eu vou me cair nas drogas, nas viciações do mundo, e quando não tem jeito, eu acabo com a minha vida, pronto. E quando não tira também a vida do outro, né? Então devemos pensar, meus irmãos. Autoestima. Tem pessoas que vivem como um cadáver, parece uma pessoa que já morreu. É um morto-vivo andando. Olha para a pessoa, ele está assim, arriado, cai em desprezo, não trabalha a sua autoestima, não trabalha o auto-amor, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz, trabalhe essa autoestima, alegria de viver, meus irmãos. Não é porque alguém me falou alguma coisa que eu vou ficar parado em cima daquilo e deixar de continuar a minha vida. Uma decepção. Não, eu tenho que trabalhar a minha autoestima, me valorizar. Respeito mútuo é respeitar o meu irmão assim como eu quero que ele me respeite. Fazer ao outro que gostaria que o outro me fizesse. Igualdade, ser igual, pensar dessa forma.
Analisar que o outro também tem um problema igual ao meu, e muitas vezes mais ainda do que o meu, e eu estou reclamando por quê? E muitas vezes estamos reclamando sem nenhuma razão. Bondade é o que nós temos que conservar, esta bondade. Isso tudo é fruto de educação. E das demais virtudes, porque nós carregamos isso aí. Trabalhar essas virtudes, porque quando nós aprimoramos a paz, a afetividade, a autoestima, o respeito mútuo, a bondade, isto são virtudes que nunca nós vamos perder. Porque a virtude é a essência, é purificada. Então, quando nós atingimos um conhecimento, nós temos ali uma virtude, que nós não vamos esquecer nunca mais. Se nós somos uma pessoa de paz, caridosa, bondosa, é uma virtude. Quando nós atingir esse grau, aí, meus irmãos, nós já estamos muito longe na nossa evolução. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus, pois somente estas trarão as bem-aventuranças almejadas por todos nós. Quando nós transgredimos uma dessas leis, as consequências é nós mesmos, através dos nossos atos. Porque aonde está escrito as leis divinas é na consciência de cada um de nós. É como se pudéssemos optar por dois caminhos. Um deles nos leva para o sofrimento e o outro para a plenitude interior. Ambos são regidos por leis específicas e antagônicas. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a mágoa, a vingança, o egoísmo e a violência. Então essa nos destrói, nos leva a sérios problemas. E todas essas gamas de comportamentos infelizes que perambulam pelo psiquismo humano, pelo nosso pensamento. No entanto, as leis que regulam o caminho da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão e a bondade. Então, se colocar um outro copo aqui, com água pura, fluidificada, e este aqui, nós gotejamos todo dia, hora em hora, uma gotinha de veneno. E eu apresento para vocês e digo, aqui tem veneno e aqui tem água fluidificada. Que cura, que é medicamento, que a espiritualidade colocou. O que será que vocês vão tomar? Todo mundo vai correr para a água fluidificada. Mas inconscientemente nós tomamos o copo de veneno. E as enfermidades depois vêm no físico. E vamos para a espiritualidade responder pelos nossos atos, porque causamos enfermidade, gera isso no nosso corpo perispiritual, e na nossa volta nós vamos ter um outro corpo, que é um molde do nosso corpo, do qual nós moldamos com os nossos pensamentos e com os nossos atos. E aí vem as enfermidades já em terra idade, crianças que já são feito cirurgia já no ventre da mãe, já vem com sequelas, com problemas em coração, enfim, várias situações. Por que será? Tadinho, tão pequenininho, tão inocente, o que é que ele fez para isso? Nesta não, mas foi da outra. Então, vamos, meus irmãos, pensar
de uma forma mais plena. E Jesus está aqui numa figura, se tivesse um projetor, vocês verem. E ele está com os braços abertos, diante de nós, dizendo assim, ó: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Está em Mateus 11, 28 a 30. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Então eu agradeço, queridos irmãos, a atenção, a vibração, a assistência da equipe espiritual que está aqui conosco, né? Mais uma vez ao convite carinhoso, que nos colocamos sempre à disposição para estarmos aqui. Que Deus o abençoe e lhe dê uma ótima semana. Que essa mensagem, que não é do Altamiro, essa mensagem é de Jesus. Possamos nós fazer uma profunda reflexão de tudo isso para caminhar na nossa felicidade que Jesus e o nosso Pai espera por cada um de nós. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Muito obrigado.